Dai-vos de vossas misericórdias, Senhor, e santificai com vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu por seu sangue o mistério pascal, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Ciente que sua hora havia chegado, Jesus livremente enfrentou a traição e a morte, manifestando o amor e a glória de Deus. Ouvindo a palavra do Senhor e unindo a todos que contemplam sua paixão. O servo será bem sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomara sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos, fôssemos chegados, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matador, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um pouco falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. É duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em todo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquele que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que é, Senhor, o caminho que devemos nós seguir? Nós te damos hoje sempre toda a glória e louvor. Nós te damos hoje sempre toda a glória e louvor. O que é, Senhor, a verdade que devemos anselar? Nós te damos hoje sempre toda a glória e louvor. Nós te damos hoje sempre toda a glória e louvor. Caríssimos, como no domingo de Ramos, hoje não é proclamação do Evangelho, hoje é a narrativa da paixão segundo o Evangelho. Então, não se tem o persignar, não se tem, após o anúncio do Evangelho, glória a vós, Senhor, somente ao final, quando o diácono disser palavra da salvação. Os leitores, se é Carlos comentarista, será o leitor S, o diácono Juarez será o leitor C, todos, toda a Assembleia, e a cruz é o celebrante, sou eu. Então, que possamos, mais ainda nesta sexta-feira, já impulsionado com essas duas leituras que ouvimos, esse salmo muito forte, não vamos deixar nos dispersar pela narrativa do Evangelho. Primeiro, eu peço às juventudes que podem ficar aqui na frente, sentados, desde que seja narrativa, podem vocês ficarem sentados aqui na frente para poder dar espaço ao pessoal mais velho. Pode sentar-se mesmo, primeiro, segundo, terceiro, aonde der espaço, bem pertinho do altar, né? E os adultos têm preferência ao pessoal com um pouquinho mais
coroinhas também. Pode vir para cá, vamos dar espaço realmente ao pessoal mais velho. Jovem do Cristo, pode vir para frente. Ó, tem um jovem bem aí, ó, bem aí. Na frente do guia. Não é para o jovem sair e outro jovem sentar. Né? Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da corrente do Cedrão. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que acontecer, que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: a quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntou: a quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que lhe confiavam, senão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertence também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados dos guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo por fazer frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu:
Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Deram-lhe do céu: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. E Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, e eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra esse homem? E eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte ou o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça de Jesus, vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olha,
eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Pilatos respondeu: Levai vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Então, entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. E ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever no letreiro e colocá-lo na cruz. Nela estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque no lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então o sumo sacerdote dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, era tecido sem costura, em peça única, do alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiramos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela,
O discípulo que ele amava disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida do vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu, para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas escondidos por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio e tirou o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfumes feitos de linho e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas e faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, caríssimos diáconos juareis, saudação e paz. Para ajudar na nossa meditação desse dia forte, contemplativo, de silêncio, eu gostaria de destacar três personagens, assim como fiz no domingo de Ramos,
ressaltando alguns personagens, gostaria também de fazer da mesma forma, ressaltar alguns personagens para ajudar, auxiliar na nossa meditação desse rito pascal, nesta Páscoa deste ano. São os personagens do relato da paixão de nosso Senhor. Nós não podemos deixar passar despercebido a postura, atitudes, principalmente desses três personagens. O primeiro, Pilatos. Segundo, as mulheres que choram. Terceiro, o discípulo amado. São três personagens que podem nos ajudar a também ainda rever nossa vida e abrindo-nos para a vida nova, a ressurreição de Cristo Jesus, transformar-nos realmente, não apenas cambiarmos de veste, roupa, máscaras, mas haver realmente uma transformação existencial. A nível de Pilatos, enfim, quem era Pilatos? Pilatos era um governador de toda a região da Judéia, toda a região aonde este fato aconteceu. Suas principais características: não somente adorava aos deuses romanos, mas verdadeiramente era um pagão, era um daqueles que adoravam aquele a quem oferecesse mais vantagens. Nós também temos que tomar cuidado com isso, porque até mesmo, principalmente aqueles que anunciam o Senhor Jesus, e o comportamento, a forma de ser, se diz totalmente contrário. A gente muitas das vezes escuta pessoas dizendo por aí: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Mas também temos que perguntar: que Deus te apresentaram? E muitas das vezes eu também sou ateu a esse Deus. E nós temos que ser também ateu a esse falso Deus que é apresentado. Pilatos, ele era o responsável por manter a situação política dos subordinados, da dominação do Império Romano. Ele debochava da religião judaica, da religião dos israelitas, os achavam fanáticos, e tratava os habitantes de Israel com total desprezo, frieza. O próprio Sinédrio sabia que Pilatos era o único canal que poderia interessar ao Sinédrio para que a decisão do Sinédrio, que não era apenas a morte de Jesus,
mas sim o tipo de morte, porque para os judeus, guardemos sempre isso, para os judeus, conforme encontramos no livro do Deuteronômio, está relatado: maldito seja todo aquele que morrer suspenso no madeiro. E a morte por crucificação somente era autorizado pelo Império Romano. Tinha que ter o aval de Pilatos, acreditando que maldito é aquele suspenso, maldito é toda a sua família, maldito é toda a sua descendência, e maldito é todo aquele que tenta segui-lo. Então, o Sinédrio vai levar a Pilatos com interesse e pegando no ponto mais sensível de Pilatos, mesmo que a Judéia estivesse longe da cobiça maior de Pilatos, que era chegar a um César, o imperador de Roma, mas lhe dava certas regalias, pelo lado também por estar distante de Roma, ele poderia então fazer o que ele bem queria, porque afinal de contas não tinha telefone celular para que César ficasse sabendo imediatamente o que ele tinha feito. Pilatos é mexido nesse momento da paixão de Jesus, nessa ameaça: se tu não crucificares, tu não és amigo de César. Pilatos não quer ficar sem privilégios. Pilatos quer manter os seus privilégios. Pilatos é modelo para nós desta visão mundista, desta visão consumista, desta visão aonde as coisas são mais importantes do que o ser, do que o outro. Várias vezes já tivemos meditando, brincando até, que na linguagem do Padre Léo, aquela história da mulher que o marido chega em casa e estou com depressão. Mas por que, mulher? Você não está vendo? Olha como é que está meu sofá, todo rasgado. Se eu tivesse um sofá melhor, eu seria mais feliz. O marido vai na casa Plim e compra o sofá em 300 prestações, pensando que no dia seguinte, quando chegasse em casa, a mulher estivesse. Mas quando ele chega, a mulher toda jurou. Mas que foi, mulher? Você não está vendo? Olha, que adianta ter um sofá se não tem um tapete? O marido vai na loja
e compra o tapete em 300 prestações. No dia seguinte, o marido pensa que a mulher vai estar feliz. E quando chega, a mulher toda entristecida. Mas que foi, mulher, dessa vez? Você não está vendo? Olha o tapete, olha o sofá. E eu não tenho uma cortina para colocar nessa sala que combine. O marido vai lá, compra a cortina e divide em 300 prestações. No dia seguinte, o marido pensa, não, agora sim. E a mulher estava toda depressiva. Mas o que foi, mulher? Você não está vendo? Olha só, como é que eu vou receber minhas amigas? Eu tenho sofá, tenho tapete, tenho cortina, mas aonde eu vou servir o chá? E o marido vai, compra a mesa, cadeira, tudo mais. E pensando que no dia seguinte, a mulher estava bem. Quando chega em casa, a mulher toda chorou. Mas que foi, mulher? Você não me entende? Você não me compreende? Como? Eu tenho um sofá novo, eu tenho tapete, eu tenho cortina, eu tenho mesa, mas não tenho xícaras. Ou seja, é o mundo que vivemos de insatisfação constante. Caríssimos, quando nós matamos o amor em nossa vida, não só tentamos preencher com drogas ilícitas, quando um casamento, um matrimônio fracassa, quando uma família experimenta fracasso, não é somente as drogas ilícitas, não, porque é um vazio e a pessoa humana quer preencher com qualquer coisa. Mas quanto mais coisas materiais, coisas passageiras se colocam, nada é o tamanho do amor. Mais falta fará o amor. Os antigos nos falaram: o pouco com Deus e o muito sem Deus. Pilatos é esse que simboliza exatamente essa sede, essa ganância do ter, e é capaz de desprezar, lavar as mãos, deixar de assumir a sua responsabilidade, com medo de perder coisas que na verdade não é dele. Na verdade, quando ele morreu, não levou junto ao caixão. O segundo personagem, ou as personagens, que apesar do relato de João não relata muito, são as mulheres de Jerusalém. Vamos lembrar que vamos encontrar muitas mulheres no relato da paixão. Vamos encontrar Maria, que vai ao encontro do seu filho.
como na quarta-feira meditamos, não para desanimar o seu filho, mas para mais ainda confia, segue em frente, porque se esse é o projeto do Pai, o Pai não vai te decepcionar. E é isso que me faz, apesar de todas as dores, permanecer de pé diante da cruz. E até mesmo se sentir não rejeitada pelo seu filho, mas perceber que iniciou a nova criação. Muitos dos nossos irmãos acabam utilizando esta passagem também, Jesus na cruz, que Jesus vendo sua mãe e vendo o discípulo amado, o que Jesus diz? Mulher, eis aí o teu filho. Então eles pegam, o próprio Jesus tratava Maria como mulher, mas o evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, quer nos jogar lá na criação, lá como a consequência do pecado. O que Deus fala para a serpente? Porém, inimizade entre ti e a Maria é esta nova mulher. É esta nova mulher. A mulher da nova criação. As mulheres de Jerusalém, a postura delas é apenas lamentarem um fato triste, um fato, mas ao mesmo tempo não tomam atitude, de encontro, como Maria, mãe de Jesus, não tomam atitude como a jovem Verônica, que ultrapassa todas as barreiras para não deixar Jesus sozinho. Hoje mesmo, não li toda a mensagem, estava vindo para cá, estava vendo e lendo ao mesmo tempo, numa das encenações da Paixão, eu até mesmo, a Ana Júlia, ou a mãe da Ana Júlia, está aí presente? Não? Tá? Ana Júlia, né? O ano passado, a Ana Júlia, linda, como ela é, né? Uma fofura, a Evelyn está aí do lado, né? Então a Evelyn presenciou isso também muito forte. Então a Ana Júlia estava como coroinha, mas no momento da encenação da paixão, das chicotadas, dos maus tratos feitos a Jesus, Ana Júlia veio ao encontro da mãe e: mamãe, está muito triste, mamãe. Não quero ver não, mamãe. É muito triste o que estou fazendo com Jesus. Eu olhei para trás, nós estávamos mais para trás, e o carro estava fechando. Eu nem tinha reconhecido o carro do Cícero,
era Evelyn. E Evelyn tem condições de colocar ela aqui dentro do carro, e a Evelyn ajudou. Mas hoje, numa encenação, não sei se em Goiás, não sei aonde, um cachorro, ao ver o alto da paixão, ao ver toda a encenação de baterem em Jesus e Jesus caído, o cachorro foi lá lamber e querer ficar perto de Jesus. Até o cachorro tem compaixão. E às vezes o indiferentismo, o sentimentalismo, temos às vezes, coitado, coitada. Mas o que fazemos para cuidar? O que transformamos? Ou seja, é apenas um choro no momento e depois, para o pessoal antigo, é verdadeiramente a música e a poesia, a banda. Depois que a banda passou, tudo voltou ao seu lugar. Assim as mulheres de Jerusalém, porque não são chamadas como as mulheres que estavam aos pés da cruz junto com Maria Madalena. Então também, cuidado com a nossa religiosidade, de ser apenas uma religiosidade superficial, uma religiosidade de apenas emoção. Sendo assim, a gente não vai deixar de ser pipoca. Em vez de nos tornarmos discípulos de Jesus, nos tornaremos pipoca. Porque queremos sempre ouvir coisas novas para chorarmos. Aí hoje estou aqui com a pregação da renovação carismática da Cíntia, vou chorar, mas que bela pregação. Mas daqui a um mês, a Cíntia fala demais. Vou lá para Sagrado Coração. Vou lá para Santa Cecília. Não, acho que eu vou para a outra igreja, a outra denominação. E o seguimento de Jesus? E o seguimento de Jesus? Vários santos relatam que por muitos e muito tempo não sentiram absolutamente nada, não sentiram a presença de Deus. Teresa de Calcutá é um dos modelos dessa. Quem acredita, toda a história de Teresa de Calcutá vivendo 50 anos de aridez espiritual. A gente coloca aí nos cálculos, 50 anos, veja faz anos de sua morte, então 50 anos até a sua morte. Então, quando ela foi premiada na ONU e deu aquela pregação maravilhosa, se recusando a receber o prêmio, mas ao mesmo tempo não deixando de ir para acolher as pessoas. Como é que explica
ela entrar no meio de guerras e dizer: eu vou entrar para tirar os feridos, as mulheres e as crianças, e as bombas, as metralhadoras silenciarem, enquanto ela estava em terras de guerra. Quem diria isso? Quem diria que Teresa de Calcutá não deixava de rezar no breviário, não deixava de participar da Santa Missa, não deixava de comungar? Mas 50 anos, mas ela não se deixou levar por essas mulheres, que é apenas o sentimentalismo. Fé, caríssimos irmãos, não é sentimentalismo. Fé é uma tomada de decisão. Ah, não estou com vontade de igreja. Eu vou, porque eu vou encontrar com Cristo Jesus. Eu vou encontrar. Ah, mas não estou com vontade de rezar. Mas eu vou rezar, porque eu sei que a oração poderá salvar não somente a mim, mas aos meus familiares que estão pela rua. É uma tomada de decisão. É já lá no Antigo Testamento, Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tomada de decisão. Não importa o que aconteça, não importa se o Rio Jordão vai abrir ou não abrir, se as muralhas de Jericó vai cair ou não vai cair, eu faço a opção de Deus. Tem um canto, né, dos nossos irmãos evangélicos, né? Ele é Deus. Se acontecer, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Então vamos deixar o sentimentalismo de lado, vamos amadurecer a nossa fé na paixão. É um estado tão profundo, tão grande, que realmente não cabe em nossa cabeça. Como um Deus é capaz de morrer por mim? Como um Deus é capaz de morrer por toda a humanidade? É algo que nós cristãos que temos essa alegria, que temos esse louvor, temos essa graça de poder, ao mesmo tempo celebramos a sua morte, mas não é uma morte à toa, não é uma morte de pronto, acabou. Não, mas é uma morte que Ele desce a unção dos mortos para libertar todos aqueles que estavam cativos pela morte da destruição, para abrir de novo as portas do paraíso. O discípulo amado é o modelo que somos chamados, é o modelo de, na sua limitação, a tradição da igreja maior, mais forte, atribui ao discípulo amado a figura de João, mas podemos ler as 4 narrativas do Evangelho e vamos ver que em nenhum momento se dá nome ao discípulo amado. O próprio evangelista João, ele
ele relata apenas discípulo amado, para que cada um possa colocar o seu nome. Eu, você, que estávamos ou podemos estar ao lado da mãe de Jesus, Maria, ao pé da cruz. O discípulo amado que vai seguir, o discípulo amado que vai correr mais depressa do que Pedro. Assim também temos que fazer com a nossa fé, que hoje, caríssimos irmãos, sem se prolongar, a gente lembre o mistério da nossa fé. É a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição é a glória. Porém, para chegar à ressurreição do Senhor Jesus, tem que se passar pela sexta-feira da paixão. Ontem, ao menos aqui na matriz, nós falávamos do cálice de nossas vidas. E nós concluímos que o quê? Nosso cálice, o cálice da nossa vida, só tem vinho docinho? Sim ou não? Não. Tem fel também? Tem. E às vezes tem mais fel do que vinho, né? Nós falávamos, para aqueles que não estavam aqui ontem, nós falávamos que o cálice da nossa vida é a nossa própria vida. E que nossa vida acontece coisas boas e acontecem coisas ruins. Mas somos chamados a erguer o cálice que foi entregue a nós. Hoje, o salmista, graças a Deus que o ano tomou vergonha na cara e veio participar aqui conosco, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o cálice da minha vida. Com muito fel ou com muito vinho, mas eu erro e entrego ao Senhor. Neste momento da veneração à Santa Cruz, nós vamos primeiro fazer a oração universal e depois o momento da veneração à Santa Cruz. É realmente para que não esqueçamos de que um Deus de amor morreu para nos dar a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Associando-se à oração sacerdotal de Cristo, toda a igreja é chamada à oração por todas as pessoas e por todo mundo, porque o amor do Senhor inclui e acolhe a todos. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus
lhe dê a paz e a unidade. Que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do mundo, vosso amor, para que vossa igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Santo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, para governar o povo santo de Deus. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolheste para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os membros da igreja, oremos pelo nosso cardeal arcebispo Orani João, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais vosso Espírito, todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazer que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajoelhemos.
Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que por nossos filhos e filhas tornais fecundo a vossa igreja, alimentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos que vivem segundo a verdade. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhe conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo e, caminhando sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontrem a verdade, e nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da sua vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos
pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereça chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e puseste em seus corações o desejo de proclamar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, servindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos governantes, oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e a liberdade de todos. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes nas mãos os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem. Oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos enfermos e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolidação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sentimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos, Jesus celebrou sua Páscoa passando através de uma morte dolorosa e humilhante para chegar à ressurreição gloriosa. Honrando sua cruz, adoramos e agradecemos a Jesus por seu amor. Recordemos também que hoje é o dia em que fazemos a coleta em favor dos lugares santos. Viva